Olá, eu te desejo uma agora de presença e estamos aqui hoje gravando um podcast para te convidar para participar com a gente de um ciclo. Para quem já está com a gente, surgiu uma vontade, né? A gente tem o Queridamente, que é um projeto de aprofundamento nas práticas de mindfulness, e a gente sentiu uma necessidade de nos aprofundar no último tema, que foi alimentar a vida. Alimentação consciente para nutrir a vida. Alimentação consciente para nutrir a vida. Então, com essa necessidade, a gente vai fazer isso e compartilhar com você que está com a gente no aprofundamento. E também você que às vezes que nem participou, mas que quer vir com a gente. Eu acho que é para todos, para quem tem uma intenção de trazer essa intenção de uma alimentação mais consciente, para realmente nutrir com propósito a vida. E essa alimentação que está muito além do físico, né? É muito profundo, né? Então, assim, a gente está trazendo aqui alguns convites. Cada dia a gente vai trazer um convite diferente. E esse primeiro convite é sobre qual é a sua intenção, né? Você que já está com a gente, já participou, qual é a sua intenção de continuar nutrindo esse tema, né? E você que está iniciando com a gente, qual que é a sua intenção, né? Quando você ouve isso, né? Uma alimentação consciente para nutrir a vida. O que te motivaria a entrar numa jornada de refletir sobre isso e, sobretudo, levar para a vida isso? Então, trazendo o meu exemplo, quando a Cíntia trouxe, né, ela leu para mim um trecho de um livro que ela vai citar, eu trouxe para mim a intenção, que é alimentar com cuidado, é me cuidar enquanto me cuido, né, em relação à alimentação. E isso tem feito muito sentido para mim. Eu tenho preparado, na medida do possível, o que eu vou comer. Muitas vezes eu penso antes o que eu vou comer, e isso faz toda a diferença. A gente trabalhou isso no ciclo de aprofundamento, né, Cíntia? Sim, eu estava aqui procurando o livro porque eu só estou com ele aqui em inglês também. Mas já vou buscar. A questão é que eu acho que, primeiro, eu estou adorando essa ideia da gente continuar esse aprofundamento, na verdade, nessa vertente mais orientada para essa nossa consciência diante do que é a alimentação e de tudo que ela representa na nossa vida, porque a gente pôde sentir durante o aprofundamento, que foi um mês que a gente trabalhou com a atenção voltada para a alimentação, com técnicas e com práticas de mindfulness. A gente notou que quando a gente olha para a alimentação, a gente olha para a nossa vida como um todo, a forma como a gente prepara, a forma como a gente cuida, a forma como os nossos hábitos mentais se refletem na nossa vida. E é muito interessante notar como os nossos hábitos alimentares, eles estão relacionados com a gente, com isso, né, mas também estão relacionados com muitos fatores externos, né, de manipulação e industrialização dos alimentos, de um certo aproveitamento mesmo do nosso estresse constante. E a alimentação no dia de hoje tem sido motivo de estresse por si só, para muita gente, né. E uma das coisas mais fascinantes desse processo é que a gente tem olhado para ele com gentileza e, por mais que a gente tenha se aprofundado durante o mês inteiro, existe uma necessidade de ir mais fundo, porque é um assunto que não só nos cabe sentir e trazer a atenção, mas existe uma grande vontade de melhorar, de desenvolver, de nutrir por si só essa experiência,
né? Porque a alimentação ela está relacionada assim com a nutrição do nosso corpo, mas todas as reuniões sociais têm comida. A gente se junta para comer, a gente cura as nossas dores emocionais enquanto come. Existem vários processos que a nossa realidade envolve a comida e a alimentação. Então, vai ser muito interessante a gente trabalhar mais fundo isso, baseado nesse livro, que é Comer. Esqueci o nome, Rose. Ele estava. Anotado aqui, mas depois a gente Eu compartilha. vou, eu vou. É porque o que acontece com esse livro? Esse livro, enquanto a gente estava preparando o workshop, isso foi muito legal. The Hunger Habit, em inglês. Mas eu vou colocar ele aqui porque eu tenho ele em português. Enquanto a gente estava preparando o workshop, eu encontrei esse livro no supermercado. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, achei interessante, uma batata frita na capa, e o hábito de comer sem fome. Isso. E, e eu achei que aquilo ali, né, era mais um livro com uma forma para você emagrecer e coisa e tal. E o livro ficou na minha cabeça. E quando eu voltei para aquela parte do supermercado, eu abri o livro. E quando eu abri o livro, tinham práticas de mindfulness nele. Eu notei isso. E aquilo foi super interessante. E o livro trata, na verdade, sobre a mudança dos nossos hábitos alimentares. E essa forma associada ao mindfulness, com base nessa toda essa neurociência nova que surge, tem sido muito mais gentil. É um trabalho que é um trabalho de desenvolvimento que, ao invés da gente olhar para a nossa força de vontade, a gente muda o nosso foco atencional, permitindo que, ao invés de toda cobrança, ao invés de toda culpa por não conseguir fazer o que a gente quer, ou por não conseguir mudar algum hábito, a gente traz a gentileza de quem está vendo o que está acontecendo e compreende aquilo. E dessa base de conhecimento a gente consegue mudar com consciência. É um processo, leva seu tempo, exige paciência, exige esse acompanhamento, esse estar junto, que suaviza o processo, e é por isso que a gente decidiu também disponibilizar isso para quem quiser participar com a gente, porque enquanto a gente foi fazendo o aprofundamento em si, nessa alimentação consciente, a gente foi desenvolvendo o programa desse livro. E é isso que a gente vai discutir nesses encontros. E lembrando que, tipo, todo o nosso movimento na vida tem relação com essa nutrição, com esse nos alimentar, né? Tipo assim, todos os nossos sentidos, eles são alimentados de alguma forma. Então, quanto às vezes alguma falta ou algum excesso está sendo refletido na alimentação sem que a gente tenha essa consciência, né? Então, você falou um pouco sobre mudar hábitos e, sobretudo, perceber os nossos hábitos, né? Porque nem sempre a gente tem consciência dos nossos hábitos. Eu, por exemplo, descobri várias coisas. E lembrando que a prática de mindfulness, ela está atrelada a tudo isso, porque a gente precisa, para se dizer que a gente está praticando mindfulness, a gente tem 3 pontos, né? Intenção, atenção e atitude. Então, por isso, essa primeira pergunta, né, nesse primeiro dia, né, que é qual que é a sua intenção? Depois eu até quero te ouvir, Cíntia, se você elaborou algo sobre isso, né? Se você anotou alguma coisa sobre isso. Eu tenho aqui, né, o nosso programinha, então tenho várias anotações aqui de alguns insights, e acho importante você que está com a gente também fazer isso. Então, qual que é a sua intenção? Então, como também a Cíntia falou, a gente vai estar trabalhando a nossa atenção, perceber onde está a nossa atenção para que a gente possa gerenciar. E de uma forma gentil, cuidadosa, que não tem nada a ver com dietas, com peso, com cardápios, nada disso. É sobre realmente essa consciência mesmo, né?
Porque às vezes a gente pode até perceber que está tudo bem, eu estou no caminho que eu quero, que ótimo, né? Ou eu preciso fazer pequenos ajustes, lapidar de alguma forma, ou não, tá bom. Então, é isso, né, para a gente concluir. E eu queria te ouvir, Cíntia, você trouxe alguma... algum... Eu tenho as minhas intenções, na verdade, mas antes disso eu queria dizer, só deixar aqui bem claro que se você tem algum problema alimentar, algum tipo de distúrbio ou de relação mais profunda que representa um desafio na sua vida, esse momento não é para você. Você pode assistir, mas você vai se desenvolver com uma ajuda profissional. Tá? Vamos combinar isso, porque é muito importante a gente ser responsável pelo nosso cuidado. E está tudo bem a gente precisar de ajuda e recorrer a uma ajuda que seja também gentil e consciente. Tá? Então, você pode abrir espaço para essa sua necessidade nesse momento e, quem sabe, até vir praticar com a gente presencialmente. E aí pode. Agora, as minhas intenções. Na verdade, vamos fazer assim, Rose. Vamos botar o pé lado a lado no chão. Vamos fazer uma respiração profunda, porque se você está aí com a gente, aproveita para escrever a sua intenção agora, assim, sem pensar demais. Uma respiração profunda, com os pés no chão, a gente ajusta um pouquinho a nossa postura, trazendo a atenção para o nosso corpo e até mesmo para a nossa mente. Talvez vendo se é possível fechar um pouquinho os olhos para sentir qual é a minha intenção ao tomar consciência da minha alimentação ou ao trazer a minha atenção para a minha alimentação. Será que eu gostaria de mudar alguma coisa? Como isso se relaciona com o meu corpo, com a minha vida? Será que a sua alimentação te nutre? Ou o que você precisaria para se nutrir? Respirando, sente quais são as intenções. Talvez você possa escrever como você gostaria de se sentir enquanto se alimenta. Lembrando que intenção não é um objetivo. O objetivo, ele pode existir também, mas nesse momento a gente está voltado para essa sensação no corpo, para essa relação que acontece entre quem nós somos e o alimento. Com uma respiração mais profunda, a gente vai trazendo a nossa atenção para o papel e escreve. Experimenta como é deixar sair o que vem à mente com relação à alimentação. Como a Rose disse, a intenção dela era fazer com que fosse mais cuidadosa a alimentação. E no meu caso, notar enquanto me perceber quando eu estou satisfeita. Não me sentir mais pesada por comer em excesso. Isso vem de hábitos que eu adquiri ao longo da minha vida e que fazem com que eu me sinta mal. Então é algo que eu quero sim transformar, talvez deixar ir, não sei.
E, independentemente de qual seja o resultado de como eu vá fazer isso, eu sei que eu quero me sentir leve. Como você quer se sentir ao olhar para a sua alimentação e para esse processo de nutrir a vida? Acho que é isso, né, minha amiga? Isso, entrei na prática aqui, você percebeu, né? É isso. A nossa maior intenção nesse nosso projeto é trazer para a vida o que a gente realmente vive, né? Isso é a prova. Eu tive até um pouco de dificuldade aqui de voltar, porque a gente vive o que a gente traz de convite. Nasce assim, da nossa alma, né? Então, desde já eu agradeço se você está até aqui, se você nos ouviu até aqui, te agradeço muito, porque isso é um sinal de que também reverberou aí e você está dizendo sim para você. Então, muito obrigada pela confiança e sigamos. Sigamos, minha amiga. Muito obrigada. E qualquer coisa, manda um e-mail para gente em agora@inteiramente.com. Pode falar com a gente responde. E entra no nosso site para fazer parte do nosso movimento ao vivo. Tem práticas gratuitas, tem aprofundamento e um monte de trabalho que está sendo desenvolvido com todo esse amor e com toda essa presença. Muito obrigada e até a próxima. Até, e o site é inteiramente.com.